Fala galera, beleza? Eu vou ler mais um livro da Bíblia agora, Êxodo capítulo 9. A quinta praga, a morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que ele me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreram. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés e Moisés e tirem, tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante de Faraó. Ela se tornará como pó fino sobre a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em toda a terra do Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. E Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me preste culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra do Egito não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com a praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre a terra do Egito, desde o dia da fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os rebanhos e os escravos, mas os que se importavam com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos. Os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim diz o Senhor: Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como os animais, destruiu toda a vegetação,
além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim diz o Senhor, assim que eu tiver saído da terra, erguerei as mãos em oração ao Senhor, os trovões cessarão e não cairão mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso é o capítulo 9 de Êxodo.